Amém? Não? Sim? Amém? Estão me ouvindo? Vamos orar mais um pouco. Pai, obrigada, porque você é muito bom. Obrigada porque tudo que precisamos é real em você. Obrigada, porque em você nós temos vida e vida em abundância. Obrigado porque o preço foi pago e tem tudo a ver com você, Jesus. É sobre você, nós estamos aqui por sua causa. E eu sei que a sua vontade para as nossas vidas é boa, agradável e perfeita. Obrigado pela oportunidade de renovarmos a nossa mente com a tua palavra. Pois a renovação da mente nos torna aptos a desfrutar do que em Jesus já é nosso. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, queridos. Eu estou muito feliz e muito nervosa. Então eu digo que com temor e muito tremor eu estou aqui. Mas eu creio, de verdade, que você e eu estamos no lugar certo. Estamos na hora certa, conectados com as pessoas certas, ouvindo a palavra certa. Amém? Eu quero começar contando uma história para você. Uma história que falou muito ao meu coração e eu acredito que vai falar ao seu. E tem a ver com aquilo que nós vamos estar ouvindo hoje. Essa história aconteceu alguns anos atrás nos Estados Unidos, na época da Grande Depressão. E havia uma fome muito grande, pessoas estavam completamente desacreditadas de tudo. Do estado em que elas estavam vivendo, elas estavam desacreditadas da possibilidade de melhora, então elas não criam num futuro. E o que aconteceu? Um empregador decidiu abrir uma vaga de emprego. E quando ele abriu essa vaga, as pessoas ficaram desesperadas. E as filas começaram a se acumular na frente do local de trabalho. E as filas foram se formando e ele foi colocando para dentro e fazendo as entrevistas. Só que era muita gente. E daqui a pouco, uma pessoa sai lá do meio da fila, correndo, e entra no escritório, como se ele estivesse furando a fila. E aí, quando ele entra no escritório, o empregador sai e diz: podem ir embora, que a vaga foi preenchida. E aí as pessoas da fila disseram: é imoral. Se fosse aqui, né, no Nordeste, em Campina Grande, vocês imaginam que tinha acontecido, né? Isso não pode acontecer, isso é injusto. Ele precisava esperar a vez dele. Nós estávamos na fila. Existem pessoas que estavam na frente dele, ele tomou a minha vaga. E aí o empregador precisava explicar o porquê havia escolhido aquele. E ele disse: olha, gente, uma coisa que aconteceu é que eu fiquei pensando como é que eu poderia otimizar essa seleção. Eu disse: já sei. A pessoa que eu preciso, ela precisa entender de código Morse. Então, eu vou emitir um som em código Morse para todo mundo ouvir. E quem souber decifrar esse código, a vaga é dele. E aí, quando ele liberou o som, se você entende o que eu estou falando, corra que o emprego é seu. Existe um som de abundância nesse lugar. E eu preciso que você entenda que você precisa estar atento para ouvir o som. Nós precisamos, a palavra de Deus, ela consegue nos colocar por dentro entendimento para discernir o som. Em Jesus, nós temos obrigação, fala comigo, obrigação, de ser um sucesso. Quando alguém olha para mim e diz assim: Carol, deu certo, eu disse: tinha que dar. Não podia ser diferente. Querida, eu quero falar para você que acredita de verdade que tem alguma coisa errada fora de você. Talvez você é um empresário, talvez você trabalha numa empresa e talvez você olhe e diz: Carol, eu sou bom. O problema está fora de mim.
Eu preciso te lembrar que o solo não define o fruto. Quem define o fruto é a semente. Eu preciso te dizer que o que você tem por dentro vai gerar resultados congruentes. E uma coisa que muito me alegra, durante o mês inteiro, nós fomos abençoados com a palavra onde diz que trabalho é bênção. Amém? Você pode dizer isso? Eu fiquei tão feliz quando o pastor Tiago disse domingo passado, o trabalho ele veio antes do pecado, então ele não é consequência dele. É muito importante saber que Deus usa o trabalho para nos colocar em alguns lugares e nos fazer prosperar. Amém, queridos? E hoje pela manhã eu quero compartilhar com você que o trabalho de Deus é encher as nossas vasilhas. E o meu e o seu é providenciar vasilhas. Olha para o teu irmão, eu sei que vocês não gostam, porque quando eu estou aí eu também não gosto, mas agora eu estou aqui. Então eu digo, olha para o teu irmão e diz assim, meu irmão, te anima e vai buscar vasilhas. Amém? Então agora, você vai comigo abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá em 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu queria que você segurasse aí. Se o pessoal puder colocar, eu te agradeço. Porque eu queria ler 2 Reis com esse fundamento, tá? A gente vai lá rapidinho em Efésios 2. Efésios 2. Verso 10. Eu acredito que o pessoal... muito eficientes eles. Obrigada. Diz assim, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu preciso te dizer de que fundamento você está partindo. Trabalho por si só não enriquece. Se fosse assim, operários de fábrica eram os mais ricos, porque trabalham muitas horas. Eu preciso te dizer que você precisa partir de um fundamento correto. Que fundamento é esse? É quem você é. Foi dito por Gustavo, foi dito pelo pastor Tiago e por tantos outros ministros quem nós somos. E fala assim comigo, eu sou feitura dele. Carol, eu não gosto muito de estar falando não no culto. Deixa eu te dizer o que é isso. Quando alguém pede para que você confesse alguma coisa, inclusive sobre a sua própria vida, isso, o mínimo que acontece é gerar fé no teu coração. Amém? E a partir do momento que você está confessando algo, você começa a ter atenção sobre aquilo. Confissão é bíblico. Está tudo bem confessar, amém, queridos? Até porque a maneira neotestamentária, na graça para se viver a fé, é crendo com o coração e falando com a boca. Então nós precisamos entender quem nós somos. Porque quando eu sei quem eu sou, as minhas ações, elas têm um outro efeito. Vem aqui. As tuas ações podem ser as mesmas de quem não tem o mesmo fundamento, mas o efeito das tuas ações são outras. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que foi pastor Tiago que falou sobre a pesca maravilhosa. Quem lembra dela? Gente, não esqueci de 2 Reis, a gente vai para lá, tá? A pesca maravilhosa, Pedro, especialista em pesca, passou a noite inteira, porque esse era o ofício dele, certo? Sim ou não, gente? Amém? E aí Jesus usou o barco e diz, Pedro, agora lança a rede. A ação foi a mesma, mas o efeito foi diferente por causa do fundamento. Fala assim, o meu fundamento é Jesus. O meu sócio
é Jesus. Então eu preciso te dizer que você está trabalhando num lugar. As tuas ações podem ser ordinárias e normais, mas sendo feitas com essa base, sendo feitas de forma diligente e excelente, te trará um resultado extraordinário. Amém? Às vezes a gente fica esperando que Deus nos traga uma ação extraordinária para fazer, mas você não consegue nem chegar na hora no trabalho. Às vezes nós estamos orando e clamando por intervenção, mas o nosso comportamento é indolente, é morno. Você sai para trabalhar com uma cara que eu acredito que isso não aconteça mais depois de domingo. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa que ela disse assim para mim: Carol, só fale comigo depois das 10. Até as 10 eu não funciono. Aí eu disse: claro, sem problemas. Não, eu não disse isso. Eu disse para ele: não mesmo, você trabalha a partir das 8, senão você só começa a receber a partir das 10. Eu disse: oxa, aí é imoral. Eu disse: imoral? Não. E como eu trabalho? Eu disse: sorrindo e feliz. Porque neste momento, pessoas se levantaram com a seguinte pergunta: aonde eu deixo o meu currículo? É nossa obrigação fazer as coisas ordinárias de forma excelente. Nós, como filhos de Deus, somos aqueles que promovemos alívio e descanso. Amém? Aonde estivermos. Meu irmão, deixa eu chamar a tua atenção. Não se incomode, porque os teus talentos enriquecem alguém. Tá tudo certo. Na nossa jornada, José por muito tempo usou o que ele tinha de melhor para enriquecer quem? Potifar. Está tudo bem sobre isso. Não se incomode, porque o seu patrão está infernando de Noronha. Está tudo certo, deixa ele avançar. Avance junto com ele. Diga: eu sou participante dessa viagem. Como a meta que eu bati. Oh, aleluia! Eu preciso te dizer que nós fomos criados em Deus para gerar aonde estamos o extraordinário. Carol, eu não sou reconhecido. Querido, fica tranquilo. Se a tua semente é boa, vai florescer. Nós servimos a um Deus justo, amém? Eu preciso te dizer que o solo em que você está plantando, ele não define o teu resultado. E eu quero te dizer que se Deus tem prazer na prosperidade do servo, imagine na tua e na minha, que somos filhos. Deus tem prazer na sua prosperidade. Você pode dizer isso? Deus tem prazer na minha prosperidade. Amém? Vamos lá para 2 Reis. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Se você não abriu, vai ser colocado ali. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O que é que seria? Eu fui perguntar a Deus: o que é essa vasilha nos nossos dias?
Não existe falta de azeite, queridos. Nós estamos aqui, mas nós somos alimentados por um outro reino. O nosso reino é o reino de Deus. Eu preciso te dizer, se você nasceu de novo, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Gente, essa mudança é drástica. Nós saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A paternidade mudou. Hoje nós temos uma nova herança que nos governa. Amém? Parte desse ponto, parte de quem você é. O azeite está disponível. Existe azeite disponível. O que seria azeite hoje? Seria aquilo que você precisa. Aquela mulher se encontrava numa situação e o profeta olhou para ela e disse: você precisa de vasilha. Às vezes, só abrindo um parêntese, às vezes mulheres chegam com um casamento destruído e elas desejam o azeite chamado marido maravilhoso. E eu digo para elas: você não tem vasilha. Você precisa ser uma mulher maravilhosa. Porque mulher maravilhosa é congruente com esse marido. Não, Carol, eu quero primeiro o marido, depois eu me torno maravilhosa. Eu disse: assim não funciona. Não tem azeite sem vasilha. Eu preciso renovar. O apóstolo Paulo diz assim: gente, pelo amor de Jesus, eu preciso que vocês não tomem a forma desse mundo. Eu preciso que vocês não acreditem na narrativa desse mundo. Esse mundo tem a seguinte narrativa: trabalho é ruim, os pobres trabalham para enriquecer os ricos, quem tem sempre vai ter mais. Quem já ouviu aquela que acorda, só arrebenta? Hã? Que o pão do pobre só cai? Alguém já ouviu essa? Com a manteiga virada para baixo. Mas aí o pobre diz, né? Disseram aí, 2 minutos, não tem problema não, aí come. Eu preciso dizer para você que no momento em que nós expandimos a nossa mente, nós renovamos. Carol, e o que renova a minha mente? O que renova a minha mente é a palavra de Deus, é sabedoria, é conhecimento. Amém? O profeta disse assim para a mulher: olha, você tem uma necessidade e eu te pergunto hoje aqui, qual é a tua necessidade? Se hoje essa necessidade não tem azeite sobre ela ainda, está te faltando vasilhas. Existem empresários que dizem: eu quero azeite, eu preciso de mais clientes. Eu disse: gente, só o que tem no mundo é gente. Não está faltando gente para consumir de você, está faltando vasilha para receber o cliente. Ou porque você acha que você é crente, você pode atender de qualquer jeito. Porque você é crente, o teu serviço não precisa ser o melhor. Porque você é crente, você nem precisa cumprir o prazo, porque é Deus quem te justifica. Gente, fala sério. Porque você é crente, você acha que a sua boa vontade de servir é suficiente para fazer um empresário escalar. Não! Às vezes te falta conhecimento para você exercer a sua função. Carol, como é que eu adquiro conhecimento? Eu já sei. Talvez o que eu vou dizer agora possa marcar o meu dia aqui como último, ministrando. Mas talvez você esteja no seu trabalho dizendo: eu estou buscando a Deus, e vai ler a Bíblia. Se eu pegar você lendo a Bíblia no trabalho, eu dou um pedala na sua cabeça e digo: deixe de ser carnal e vá ler a Bíblia em casa, vá orar em casa, porque no trabalho é tempo de trabalhar, é tempo de fazer o que você foi contratado para fazer. Isso é ser espiritual. Não gostaram? Foi, eu sabia. Gente, a Bíblia diz, Deus disse: olha, quando você estiver trabalhando, bota uma coisa na tua cabeça. Trabalhe como se fosse para Deus. Nós precisamos ser excelentes, nós precisamos ser fiéis, mesmo que ninguém esteja nos vendo. Um funcionário excelente
é aquele que faz tudo o que pede a Ele. Amém? Não. Porque a Bíblia chama de servo inútil se você faz o que te pedem. Isso é muito pesado, querida, é a Bíblia. Nesse caso, não é minhas palavras, então, pastor, tá certo, estou livre. A Bíblia diz que o servo que faz tudo o que lhe pediram, ele é considerado o quê? Inútil. Nós precisamos, e muitas vezes nós nos deparamos nas empresas com equipes ou até empresários mesmo, não entregando nem o que é pedido. E pedindo que Deus coloque panos quentes. No momento em que nós podemos adquirir vasilhas, eu te pergunto, o que você faz hoje? Não, Carol, meu trabalho, eu sou ministro do Centro de Cura. Extraordinário. Você vai gastar os teus dias, quando você não estiver ministrando, estudando sobre cura. Esse é o teu trabalho. Por mais que você não tenha costume. Não, Carol, é porque eu gosto de pregar na inspiração. Eu disse, fantástico. Mas a inspiração vai sair. O vinho que vai ser transformado é da água que foi colocada. E a água colocada é a palavra que você estuda. Amém? Então, o seu papel é esse, se você é ministro de cura. Não, Carol, eu trabalho num lugar. Qual é a tua função? Você precisa buscar vasilhas. Você precisa estudar. Eu não sei se você conhece a história de Michael Jordan. No início, ele se tornou, um campeão de futebol, Brincadeira, eu sei que é de basquete. Mas ele foi rejeitado. Disseram, você não tem perfil. Não dá certo. Aí quando ele chegou em casa, a mãe dele disse, disseram o quê? Disse que eu não tenho perfil. Ele disse, então vá treinar. Ele disse, vá treinar. Chegue antes. E comece a treinar arremesso. Treinar. Até ficar bom. Tinha um homem que estava, até homem de Deus, na piscina, que amava natação e fazia esse esporte. Aí chegou um profissional de natação, olhou para ele e disse assim, sai da raia. Aí ele olhou e disse, que audácia. Aí o atleta ficou assim preparado para ir. E ele, do lado do atleta, disse, vamos ver quem vai? Vamos lá? Se achando, quis me humilhar e eu vou mostrar que eu estou aqui. E aí o atleta começou, aí ele também. Quando ele estava perto de chegar, o atleta voltou. Já tinha ido e voltado. Aí ele chegou para o treinador e disse, qual é o problema dele? Ele disse, treino. Esse é o problema dele. Você entende que quando nós falamos e anunciamos, existe uma narrativa, até na rede social, na TV, sobre crise, sobre falta. Você concorda que existem pessoas ganhando em meio à crise? Sim ou não? Sim. Se nós detemos, se nós somos feituras dele, se nós temos o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, porque nós não somos o melhor corretor de imóveis que Campina Grande, que a Paraíba, que o Nordeste já viu. Ser espiritual é ser excelente naquilo que você faz. Ou você acha que quando uma candeia é acesa, ela fica escondida? Não mesmo. Muitas vezes nós estamos buscando a colheita, mas o nosso trabalho é só a semente. O nosso trabalho é só fazer bem feito o que cabe a nós. O nosso trabalho é fazer melhor aquilo que nos cabe. Eu passei por uma situação, queridos, algumas vezes. Esse foi o meu segundo emprego de carteira assinada. Eu me recordo que eu estava buscando emprego. Tinha deixado alguns currículos lá em João Pessoa. E aí, eu disse, olha, enquanto isso, eu vou usar todo o meu tempo. E eu vou cumprir uma demanda que existe na igreja.
E havia uma demanda sobre um projeto. E eu peguei essa demanda e fui, junto com a equipe, executar. E eu me recordo que na igreja foi falado sobre o projeto. E tinha um empresário no meio do culto. Quando acabou o culto, ele me chamou. E ele disse: Carol, eu sou, um nível de presidência na TIM Paraíba. E eu queria te levar para a TIM. Aí eu disse: amém, Eu tenho orado por isso, mas não foi algo que eu já trabalhei. E ele disse: olha, eu só queria uma coisa, que você fizesse exatamente o que você faz na igreja. Mas eu queria que fosse com a mesma diligência, intensidade, força. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Fazendo aquilo que parecia que não iria resolver o meu problema de forma excelente. Eu tive uma outra experiência quando eu trabalhei no Walmart, em que quando eu entrei, a impressão que eu tive, eu disse: meu Deus do céu, eu preciso aprender tudo sobre a loja. E não entendia nada de mercado. E aí, na época, eu trabalhava 16 horas por dia para aprender. Aí, 1 ano e meio depois, eu tive a sorte de ser promovida. Foi uma sorte tão grande que as pessoas me disseram. Aí tinha um processo seletivo, tinha eu com 1 ano e meio de empresa e tinha um colega que ele tinha 16 anos de Walmart. E nós participamos do mesmo processo. E aí, todo mundo disse: claro, e homem, que vai ser ele. Eu disse: bem, quem sabe tudo sou eu. Vamos lá. E aí, eu tive a sorte de ser escolhida. Aí teve um processo. Carol, o que você fazia? Gente, eu disse: eu preciso saber do meu setor. Carol, você fez isso de forma intencional? Intencional, sim. Mas eu não tinha dimensão de nenhuma promoção que estava para acontecer. Mas eu tinha uma orientação na minha mente. Eu tinha um gerente na época que eu disse: meu Deus, eu preciso facilitar a vida dele. E aí eu comecei a dominar todas as informações que ele fosse precisar. Eu cuidava da área administrativa e eu disse: olha, eu garanto que nós teremos a menor despesa. Aqui ninguém gasta. E aí eu comecei a trabalhar com a minha equipe para isso. Só que eu vi a necessidade que ele precisava de outras informações dos outros encarregados. Eu comecei a me especializar em tudo que ele fosse precisar. Quando recebi uma visita do distrital, era assim mesmo. Quando o distrital perguntava alguma coisa, eu empurrava a folha para ele. Eu disse: pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. O distrital começou a ir na loja e dizer: chama a Carol para o tour, eu quero que ela acompanhe. E aí, eu lembro que no momento que andando pela loja, ele apontando os erros, e ele começou a me bater. Porque isso aqui está assim. Aí eu comecei a ficar com raiva. Eu disse: eu sei porque está assim. Eu disse: meu Deus, e eu sou a gerente da loja, por que ele está brigando comigo? E cada vez mais, por quê? Aí o gerente tentava dar uma justificativa. Ele disse: cara, eu estou perguntando a você. Eu disse: não sei. Ele disse: eu quero que você saiba, anota. Aí eu comecei a gravar o tour. Ele ia falando, eu ia gravando tudo que ele falava. Quando ele ia embora, eu ia para o papel, dar conta do que ele tinha dito. Eu disse: eu preciso aprender isso, eu preciso tocar nisso, eu preciso focar no abastecimento. Só que tinha um detalhe. Eu não era gerente, eu não era, os outros encarregados nem gostavam de todo o acesso que eu tinha. Eu disse: meu Deus, eu preciso de graça para fazer os outros encarregados fazer o que tem que ser feito, porque não vai ser eu que vai fazer. Eu disse: Deus, me dá a habilidade agora de me relacionar. Eu preciso servir a eles. Eu preciso fazer com que aquilo que eles precisam, eles tenham também. Aí eles vão me ver como aliada e não como rival. E isso aconteceu. E quando chegou o momento da minha promoção, o meu distrital disse: só tem uma coisa, você não é gerente em Campina, você tem que viajar, você vai ser fora. Aí eu disse: não vou sair. Ele disse: o Walmart não promove gerente dentro da mesma unidade, porque a própria equipe às vezes não aceita.
E eu disse, Senhor, você não falou que eu iria sair, então vai ter que ser aqui. E o que aconteceu, gente? Aconteceu. Aí aconteceu. Aí eu consegui conduzir a equipe que outrora era coigual comigo. Eu te pergunto, essa habilidade, será que ela veio sobre mim com imposição de mãos? Não. Não veio. Ela veio com horas investidas, com trabalho. Eu quero te dizer que o trabalho por si só não nos faz prosperar. Mas todo próspero trabalha de forma diligente. Todo próspero, ele tem uma linguagem diferente. A fé não tem uma linguagem, a prosperidade também. A linguagem da prosperidade é disponibilidade. Pessoas disponíveis, geralmente todo próspero é disponível sobre aquilo que é importante. Todo próspero faz o que precisa ser feito. Eu quero chamar a tua atenção para te dizer que não falta azeite. Existe hoje a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. É que o azeite, todas as nossas vasilhas sejam cheias. E eu te pergunto, você tem adquirido vasilhas? Ou você tem gastado as tuas orações falando mal do teu empregador? Se sentindo vítima ou explorado porque ele pediu que você ficasse a mais no horário. Gente, isso eu aprendi quando eu trabalhei no ministério. Quem se economiza demais, 1 hora é economizado. Nós precisamos despertar nas pessoas com as quais convivemos, que quando nós chegamos, nós trazemos para elas possibilidades de aumento. Essa é a nossa obrigação em Deus. Nós não podemos, ao sair de um lugar, deixar alívio. Nós precisamos deixar saudade. Como é que você faz aquilo que cabe a você? Carol, mas eu não trabalho naquilo que eu quero. Querido, então seja espiritual e se prepare para uma transição. Só isso. Eu preciso te dizer que existe uma graça que te capacita e te conduz em triunfo. Mas se você não é plantonista e acorda de 9 horas da manhã, desculpa, não dá. Se você não tem tempo para fazer o que é necessário, eu preciso te dizer que nunca mais você vai ter mais tempo do que o que você tem hoje. Pessoas de sucesso são aquelas que conseguem priorizar o que tem que ser feito e delegar o que pode ser feito por outra pessoa. E isso é uma capacidade emocional. Isso faz parte da nossa inteligência emocional. Carol, inteligência emocional nasce como estudando, gente. Estudar faz parte. Teve uma cientista chamada Carol Dweck. Ela fez um estudo sobre 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela que diz assim, quando alguém é bom, nasce bom. Se isso fosse verdade, quantas pessoas não teriam conseguido realizar o que conseguiram? Possivelmente hoje nós estaríamos fazendo esse culto lá fora porque não teríamos nem lâmpada. Thomas Edison tentou algumas vezes. E quando as pessoas chegavam para ele e disseram, você não está cansado de dar errado? Ele disse, quem disse que eu dei errado alguma vez? Eu conheci formas de não fazer e o acervo está aumentando. Existem pessoas que dizem assim, Carol, eu estou desacreditada do meu trabalho, por onde eu começo? Eu disse, começa como se você estivesse sendo contratado hoje. Como é que você iria para lá? Feliz. Sim ou não, gente? Disponível. Quem pode ser eu? E se não souber, eu aprendo. Oxi, quem aqui não aprende? Aprendo fácil, é uma das minhas qualidades. Aprendo tudo fácil.
Olha, porque aqui no trabalho, geralmente as pessoas fazem mais do que a sua função. Eu amo diversificar. Amo. Só que com o passar do tempo, você começou a pensar que estava sendo explorado. Tu acha, Carol? Recebi mais 2 funções. Olha o salário. Eu disse, eu acho que eu sei, porque o salário não mudou. Quantos estão me entendendo? Você pode não estar gostando do que eu estou falando, mas não deixa de ser verdade. Eu preciso te dizer, a vontade de Deus é que você abunde. A vontade de Deus é que eu possa desfrutar do melhor dessa terra. Mas eu preciso te dizer que aquele que é colocado entre os reis são os peritos. Perito é aquele que aprende, e aprende, e aprende, e aprende, e aprende. Perito é aquele que não perde tempo reclamando do cansaço. Mas ele diz o que é para fazer. Estou aqui. Existe uma graça que me conduz. Muitas vezes nós precisamos de fé para cumprir a nossa função com alegria. Porque todas as vezes que você se levanta para fazer o que você tem... Não, Carol, eu sou dona de casa. Meu querido, talvez nesse momento você esteja criando e cuidando do próximo Kenneth Hagin. Então faz um negócio bem feito. Se é essa a tua função, faz como ninguém. Coloca a mão no arado e diz, olha, pode ser alguém que faça igual, melhor não vai ter não. Porque eu vou ser espiritual. Se você lidera alguém, vai estudar sobre liderança. Isso é ser espiritual no teu trabalho. Isso é aumentar as tuas vasilhas. Carol, eu venho de um lugar onde não se dá oportunidade para quem está dentro. Eu preciso te dizer que se o lugar que você está não te der a oportunidade, Deus te leva para outro. Porque é assim que Deus faz. Só que sobre isso a gente não tem cuidado. A gente não precisa cuidar. O nosso cuidado é aumentar a nossa vasilha. Porque quando nós não temos percepção, a gente não consegue enxergar a oportunidade. Não consegue. Uma mentalidade de escassez não consegue desfrutar de abundância. A gente estava num atendimento e eu estava falando com um menino que tem uma capacidade gigantesca. Ele é o melhor em potencial. Só que ele estava em último lugar em vendas. Eu disse, eu queria falar com ele. Nesse dia, Manuel não estava. E eu fui falar com ele. Eu disse, eu queria entender o que está acontecendo. Ele disse, por quê? Eu disse, eu acho que ele voltou de férias faz uns 2 dias, não foi? Ele disse, não, Carol, no início do mês. Aí eu disse, porque eu estava vendo os teus números. Ele disse, deixa eu te contar. Eu disse, conta. Não tem produto. Por isso que eu não vendi. Eu disse, é mesmo? Quais? Ele disse, se você quiser, Carol, eu lhe mostro todos os orçamentos que eu perdi. Aí eu disse, não precisa, eu acredito em você. Só me fala. Aí eu disse, tá, isso já está sendo providenciado pela diretoria. Eu disse, mas só me responde uma coisa. Por que os outros vendedores, o último lugar, vende o dobro que você? Só para eu entender. Eles estão vendendo de outro estoque? Não, do mesmo. Aí eu disse, e o que é? Ele disse, Carol, eu preciso te dizer. Eu disse, fala, o dono não gosta de mim. Eu disse, agora eu entendi. Eu disse, querido, você pode acreditar nisso. E isso vai te conduzir à demissão. Eu preciso ser sincera com você. Mas se você hoje decidir acreditar no potencial que você tem e começar a trabalhar, você vai desfrutar de um outro resultado. Eu preciso te dizer que mesmo que você não tenha circunstâncias ideais, o teu resultado pode ser extraordinário. Eu vou terminar antes de orar com essa história. Robert Chiniachik, ele treina alguns atletas. E ia ter uma competição de iate. E no dia da competição, o iatista olhou para ele e disse assim, no café da manhã, já viu como está o tempo hoje? Aí Roberto disse, não. Ele disse, péssimo. Aí Robert Chiniachik olhou e disse, só para você? Ele disse, não. Ele disse, então ganhe. Eu não quero saber como está o seu mercado.
o meu mercado. Nós temos obrigação em Deus de florescer onde estivermos plantados. Amém? Fica de pé, vamos declarar isso. Você tem obrigação de florescer aonde você está plantado. Você pode dizer, eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que floresço no tempo oportuno. Amém? Eu queria que você saísse daqui hoje sabendo que não falta azeite. Deus está desejoso em abençoar você. E essa bênção, ela vai exceder as tuas necessidades. Amém? Ela vai exceder o que você precisa. O que você precisa. Eu quero te dizer que o que Deus tem para a tua vida é para o que você precisa e para que você possa doar. Carol, me diz de forma prática uma forma de aumentar, tá aqui, estou no tempo. Aumentar a vasilha e mudar a minha mentalidade. E eu queria fazer isso. Amém? Uma forma é quando nós doamos. Pessoas prósperas, elas doam muito. Carol, você está falando de valores? Não estou falando de valores. Eu estou falando do nível de importância que isso ocupa dentro de você. Deixa eu tentar te explicar. No momento em que eu dou, eu arranco aquilo e crio um espaço. E quando tem espaço, o que acontece? É cheio. Deus não se impressiona com coisas, nem valores. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Então valor não impressiona Deus. Não é sobre valor. É sobre a importância que aquilo ocupa dentro de você. E eu preciso te dizer que nesse momento, nessa manhã, eu quero estimular você a aumentar as tuas vasilhas. Amém? Como? Fala comigo. Doando. E eu queria que nesse momento você pudesse fazer isso. Eu vou orar antes. Amém? Carol, é porque eu dou para quem precisa. Querido, seja guiado. Pessoas guiadas doam de forma livre para quem precisa, para quem não precisa. Dizer, eu sou um rio. Eu sou participante. Deixa eu dizer uma coisa para você. A rainha de Sabá, quando chegou perto de Salomão, disse, meu Deus do céu, que excelência é essa? Eu preciso ser participante disso. Sabe como ela foi participante? Arriando o que ela tinha. Eu preciso que você arreie sobre a vida de alguém o que você tem. Eu preciso que você seja participante sobre a vida de alguém com o que você tem. Carol, porque ele precisa. Disse, não, na verdade, porque quem precisa é você. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada porque os teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Obrigado porque a tua palavra nos transforma para tomarmos a forma do seu reino. Aleluia. E nesse momento eu oro para que o teu Espírito nos conduza e que os meus irmãos possam ser convencidos pelo teu Espírito da verdade do reino. Dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente se vos dará. Aleluia. Obrigada, Pai. Eu queria que nesse momento você pudesse sair do seu lugar. Eu não sei o que você vai dar, mas eu queria que você se tornasse participante. Escolhe alguém aqui. Escolhe alguém. E que você possa ser e dizer, eu preciso ser participante daquilo que tem na tua vida. Isso é prosperidade. E todas as vezes que eu dou, uma boa medida vem a mim.
recalcada, sacudida, transbordante, volta. Isso é uma mentalidade correta. Quando nós abrimos espaço para receber, sabe o que acontece, queridos? Nós recebemos. Quantos topam fazer isso? Amém? Amém. Você pode sair do seu lugar. Coloca para fora aquilo que você tem. Que você possa se mover de forma generosa. Deus é aquele que enche vasilhas. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Você está com as pessoas certas. Talvez você precise liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Faz isso. Se move dessa forma. Deus vai falar com você. Se comporta como quem já é. Talvez você vai disponibilizar o teu serviço para alguém. Talvez é assim que você vai se mover. Pastor, eu queria só que desligasse. O Senhor é uma referência para minha casa, para minha família. Deus, passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. Pai, obrigada, porque você tem trazido para as nossas vidas a possibilidade de aumentar as nossas vasilhas. Querido, você que está aqui, deixa eu te desafiar. Assiste todas as palavras que foram ministradas ao longo desse mês. Assiste de novo. Assiste 20 vezes se for o caso.
Todas as vezes que você se expõe, a vasilha aumenta. E você diz: Carol, vai vir de onde? Fica tranquilo, vai chegar. Vai chegar. Aumenta a vasilha que vai chegar. Amém. Se expõe. Coloca e diz: eu vou estudar. Eu vou estudar aquilo que foi pregado. Isso é zelo de Deus sobre a minha vida. Querido, 2022 é o melhor ano das nossas vidas até então. Amém. Amém. Deus vai te colocar em lugares para que a sua luz possa iluminar a muitos. Amém. Pai, obrigada. Obrigada por esse tempo. Obrigada pelo teu Espírito. Obrigada porque a tua palavra continua trabalhando nas nossas vidas, mesmo depois que saímos daqui. Nos prepara para continuar ouvindo. E nós queremos que quando você falar, tem alguém aí. Como aquele empregador disse: se você está ouvindo, venha. Nós queremos que no momento em que a tua palavra for pregada, nós possamos estar atentos à tua voz e possamos sair correndo para tomar posse do que é nosso em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém.